Bom, a aula de hoje é sobre juros simples e eu preparei aqui uma tabela para a gente entender como é que funciona a aplicação do juros simples e para a gente entender como é que eu chego na fórmula. Então vamos lá, eu tenho aqui uma aplicação de R$1.000 a uma taxa de 6% ao ano. Primeira coisa é que o meu prazo aqui, que eu estou chamando de N, ele será em anos. Por quê? Porque a minha taxa é anual. Se eu estivesse trabalhando com uma taxa aqui ao mês, eu deveria trabalhar o meu prazo em meses obrigatoriamente. Então sempre o meu prazo acompanha a minha taxa. Então vamos lá, no ano 1 eu tenho o meu capital, que eu vou chamar aqui de PV, Present Value, que nesse caso aqui ele é chamado também de capital inicial. Por quê? Porque ele é o capital do ano 1. Se o juro é de 6% ao ano e eu vou trabalhar em juros simples, esse 6% eu aplico sobre capital inicial, sobre 1.000. 6% de 1.000, R$60. E aqui eu estou chamando o juro, na verdade o juro ele é em valor em reais. Agora na HP eu vou encontrar aqui o chamado I vem de Interest Rate, ou seja, a taxa de juros, que nada mais é do que a taxa, são 6% aqui. Então quanto é que eu pago de juros? 6% sobre R$1.060. E o meu montante? O meu montante é o meu Future Value, ou valor futuro, que é a soma do capital com o juro. 1.000 mais 60, 1.060. O meu montante do ano 1 é igual ao meu capital do ano 2. Então 1.060, capital do ano 2. Agora cuidado, porque o capital do ano 2 é 1.060. Mas no juros simples, o percentual, aqui nesse caso o 6%, ele incide sempre sobre capital inicial. Então é 6% sobre 1.000 e não sobre 1.060. Eu continuo tendo R$60 de juro. O meu montante do ano 2 então é 1.060 mais 60 dá 1.120. O meu montante do ano 2 é igual ao meu capital do ano 3 e eu tenho de juro, em juros simples de novo, 6% sobre capital inicial, que é sobre 1.000. Então eu tenho de novo R$60 de juro, montante 1.180. O meu montante do ano 3 é igual ao meu capital do ano 4. O juro eu tenho de novo R$60, porque é sempre sobre o meu capital inicial e não sobre capital. Montante do ano 4, 1.240. Legal. Agora a pergunta é como é que eu faço para chegar na fórmula disso? Então eu tenho aqui que o meu montante, no caso o ano 1, é o meu capital mais o meu capital vezes o meu prazo vezes a minha taxa de juros. Nesse caso aqui, como é 6%, é 6 dividido por 100. Então na formulinha eu vou usar o meu modelo decimal, 0,06, que vai dar 1.060. Agora, supondo que eu queira saber o montante do ano 2, eu preciso pegar o meu capital mais o meu capital vezes o meu prazo vezes a minha taxa de juro também em decimal, 1.120. E aí vai, montante 3, montante 4, eu estou trabalhando aqui o prazo no ano 3 e o prazo no ano 4. Eu tenho 1.180, olha ele aqui, e eu tenho aqui 240, olha ele aqui. Então essa aqui é a formulinha para chegar direto no meu montante. Então eu tenho que o meu valor futuro é igual ao meu valor presente mais o valor presente vezes prazo vezes a taxa. Sempre em valor decimal, expresso em valor decimal. Se eu colocar esse meu PV aqui em evidência, eu tenho formulinha de juros simples. FV igual a PV, 1 mais NI. Então tá aí a fórmula do juros simples. Vamos fazer só um exercício para a gente entender como ele é aplicado. Eu quero saber qual é o valor de resgate de uma aplicação de R$1.000 a uma taxa de 0,5% ao mês após 25 anos. Olha lá, presta atenção. A minha taxa ela está expressa em meses. E eu estou fazendo aqui o questionamento em anos. Eu não posso trabalhar a taxa em período mensal e o meu prazo em período anual. Então a primeira coisa que eu faço é transformar esse prazo em meses, porque o prazo acompanha a taxa. Então 25 anos são 300 meses. Jogo na formulinha. FV igual a PV, 1 mais NI. Eu não quero saber qual é o valor de resgate, o valor de resgate é lá na frente. É o meu valor futuro. Então eu tenho que o meu valor futuro é o meu valor inicial, os meus R$1.000, vezes
1 mais NI. 1 mais o N eu descobri que são 300 meses. E o meu I é 0,5%. Meio por cento é meio dividido por 100, que vai dar 0,005. Lembrando que sempre eu faço primeiro a multiplicação e depois a soma. Então eu tenho 300 vezes 0,005 dá 1,5. Então eu tenho que FV igual a 1000 vezes 1 mais 1,5. 1 mais 1,5 dá 2,5. Eu resolvo primeiro o parênteses e depois eu multiplico pelo que está lá fora. FV igual a 1000 vezes 2,5, que é 1 mais 1,5. Eu tenho então que o meu valor futuro é R$ 2.500. Portanto, se eu fizer uma aplicação de 1.000, recebendo 0,5% ao mês, 25 anos depois eu vou ter R$ 2.500, ou seja, eu multipliquei por 2,5 o meu investimento. Como é que fica isso no meu diagrama? Então eu tenho aqui o meu diagrama de fluxo de caixa. No meu fluxo de caixa eu fiz um investimento inicial no momento zero. Se eu fiz um investimento, significa que o dinheiro saiu do meu bolso. Se saiu o dinheiro do meu bolso, eu tenho então seta para baixo. Saiu o dinheiro do meu bolso. Quanto é que saiu? R$ 1.000. E 25 anos depois? O que aconteceu 25 anos depois? 25 anos depois entrou dinheiro na minha conta. Quanto? R$ 2.500. Então entrou R$ 2.500 na minha conta. Então essa é uma maneira bastante simples de explicar como é que funciona o juros simples. Então, se você tiver alguma dúvida, entra lá no site www.borô.com.br, faça as suas perguntas, tire as suas dúvidas. Se você gostou do vídeo, por favor, aqui no YouTube, clique em gostei. Porque não basta você simplesmente acessar o site, não basta simplesmente ouvir a aula, mas se você gostou da aula, clica que gostou, que essa é uma maneira da gente produzir novos vídeos. Caso não tenha gostado, caso tenha alguma sugestão, entra lá no site e manda que a gente produza um novo vídeo. Obrigado e bons estudos!